Bom, olha, aconteceu hoje a primeira sessão do ano na Câmara de Vereadores de Blumenau. Uma manifestação contra o aumento do salário dos parlamentares marcou esta primeira reunião. Reportagem aqui na tela do meio-dia. A primeira sessão do ano iniciou com a Tribuna Livre, onde 4 entidades tiveram a chance de usar a palavra. Uma delas foi a FURB. O reitor João Natel prestou contas sobre o primeiro ano de gestão da universidade e também apresentou os avanços do projeto de incorporação da FURB pela UFSC. Nós temos já no MEC uma proposta acadêmica, os grupos de trabalho na FURB estão também finalizando estudos a respeito da parte jurídica e da seção dos servidores. Temos que discutir também no nosso conselho universitário e a partir daí esperarmos a posição do MEC para que a FURB comece o seu processo de federalização ainda esse ano. Durante a plenária, os integrantes da Marcha contra a Corrupção de Blumenau realizaram uma manifestação silenciosa. Máscaras e cartazes com a palavra vergonha escritos foram usados para protestar contra o aumento de 35% nos salários dos vereadores para 2013, votado na última sessão do ano passado, sem comunicar à população. O coordenador do movimento também teve 4 minutos para usar a palavra e expressou o sentimento do grupo. Após o uso da Tribuna Livre, o grupo se manifestou novamente. Desta vez, eles deixaram as cadeiras do plenário vazias. Nós procuramos de uma forma civilizada simplesmente descrever o sentimento da população em relação a este aumento de 35%. O grupo também realizou um abaixo-assinado, que foi protocolado ontem junto à Vara da Fazenda Pública de Blumenau. O documento, com mais de 3.000 assinaturas, questiona o modo como foi aprovado o aumento salarial dos parlamentares. Bom, tá aí a situação, a primeira sessão sendo realizada de 2012 na manhã de hoje, com relação à Câmara de Vereadores de Blumenau e também, além disso, o protesto, que foi marcado também pelo protesto dessas pessoas que organizaram via redes sociais essa manifestação contra o aumento dos salários dos vereadores ocorrida no final do ano passado. Sobre este assunto, está conosco o presidente da Câmara de Vereadores de Blumenau, Jovino Cardoso Neto. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde ao telespectador. Enorme satisfação estar aqui mais uma vez. Muito bem, presidente. O senhor, como é que analisa esse tipo de manifestação por parte da sociedade? Como foi ainda a primeira sessão deste ano? Bom, primeiro que a manifestação do Rui Basílio, segundo as informações que ele tem, não procede, né? Todos os trâmites dos projetos que tramitaram nas sessões da Câmara a partir do dia 15/12 foram 6 projetos de lei. Dentre eles, encaminhou também o projeto de lei de subsídio dos senhores vereadores que estão desde 1996 sem reajuste. Estamos sendo questionados pela forma em que foi feito. Segundo algumas informações, através de Rui Basílio, diz que não foi feito dentro do regimento interno, foi feito nas escuras e muito pelo contrário. O processo foi transparente, tramitou na Câmara de Vereadores desde o dia 15/12, onde passou por todas as comissões, teve o parecer jurídico, o parecer financeiro, e a Comissão de Constituição, então, juntamente com os demais parlamentares, encaminhou o processo naturalmente, reiniciando o processo na Comissão de Constituição. O que houve, na verdade, é que as sessões não estavam mais sendo transmitidas ao vivo, mas o processo tramitou normalmente, nas redes sociais, estavam lá comunicando os processos que estavam em andamento no Poder Legislativo. O próprio Jornal de Santa Catarina, se me permite aqui falar, estava através da Giovana divulgando as ações do Poder Legislativo, questionando através do vereador do PP, que não quero citar o nome, com esse fato. Então, a Giovana não fala em nome da imprensa, a Giovana não é o único canal de imprensa, através do jornal, que nós temos para divulgar. Nenhum release falando sobre aumento de salário para os vereadores, a partir daí, vou lembrar que esse aumento não é para esses vereadores agora, não é? Enfim, é para o ano que vem, né? A partir do próximo mandato, para outros vereadores que serão eleitos aí, e a possibilidade da população escolher quem é bom e quem não é, em outubro, para comandar aí, enfim, representá-los na Câmara de Vereadores de Blumenau, Legislativo Blumenauense. Mas, enfim, o release para a imprensa não veio,
A sessão, a última do ano, que seria numa quarta-feira, se não estou enganado, foi antecipada para terça, ou de quinta para quarta, enfim, foi no final da tarde, ou seja, foi no expediente final. Ninguém sabia que ia ter essa votação da forma. O senhor acha que isso é transparência, presidente? Bom, Alexandre, a primeira pergunta que você me fez, a questão da Giovana. A Giovana estava divulgando todo o processo naturalmente, e os nossos meios de comunicação, no site da Câmara, também estavam todos os projetos que iriam em votação. Todos eles. Talvez houve uma parte da manifestação por parte da assessoria de imprensa que não mandou o release para os meios de comunicação, mas estava no site da Câmara todo o processo com transparência. Tá, mas não cabe também à Câmara dar esse esclarecimento da sociedade? Cabe também, só um esclarecimento, que a Giovana, por ter dito através do jornal, e o Rui Basílio ter se manifestado através do Jornal de Santa Catarina, que manifestou-se de má fé, digo aqui, dizendo que não houve transparência, por isso estou citando o nome dela. Então, houve sim transparência, ela havia comunicado esse processo. Com relação ao release que deveria, ou se não foi devidamente encaminhado, a assessoria de imprensa deve, com certeza, esclarecimento a isso. Mas o nosso site estava todo o processo tramitando e estava no site da Câmara. Eu fico preocupado quando o senhor fala transparência. Eu quero só lhe comunicar, não sei, não quero fazer comparativo, mas eu sou obrigado, já que o senhor citou várias vezes. Quantas pessoas, milhares de pessoas que acompanham diariamente o Jornal Meio-Dia, que acompanham diversos meios de comunicação, exceto esse que o senhor acaba de citar, escrito, né? Quantas milhares de pessoas, mais inclusive que eleitores, mas tudo bem, no caso, estavam ansiosos por uma informação como essa. E eu discordo do senhor quando o senhor fala que teve transparência, mas não há transparência quando você, inclusive, não coloca de forma explícita, não é? O que está acontecendo. Porque o que a gente está falando, sabe do que, presidente? A gente está falando de R$500 milhão aproximadamente a mais no orçamento do município a partir do ano que vem, com o aumento que foi concedido em 30%, 35% dos vereadores aqui de Blumenau. Que não é que não mereça, o vereador tem que ganhar bem, para até não ter essa fragilidade na questão, até porque a gente percebe muitas enrolações envolvendo vereadores, deputados, e assim vai pelo Brasil afora. Mas a gente quer uma transparência, essa é a realidade. Na verdade, o processo tramitou em todas as comissões, está dentro da legalidade do regimento interno do Poder Legislativo, não só a questão da remuneração dos seus vereadores, que estão desde 2096 sem remuneração, sem os vereadores aprovarem, são 16 anos, tanto esse como os outros projetos de lei. Agora, faço necessário aqui, a Câmara sempre trabalhou com transparência. Agora, se houve em algum momento que a imprensa não teve acesso a alguma informação que o release da imprensa do Poder Legislativo não encaminhou, cabe realmente apurar os fatos. Agora, os meios de comunicação, nosso site estava falando sobre o processo e ainda mais. Se formos questionar o que faz a economia da Câmara, a Câmara de Vereadores hoje, mesmo que seja uma deliberação do salário do vereador, remuneração para 13, ou que seja, 2013 a 2017, não estão legislando nossa causa própria. Isso é votação para o salário, ou seja, a remuneração dos vereadores que vão assumir em 2013. Um dia antes. Só uma observação ainda me permite, é que esse processo todo, nós estamos abaixo de Rio do Sul, estamos abaixo de Jaraguá do Sul, Gaspar, ou seja, desculpa, Itajaí, Brusque. Mas eu acho que o senhor não está me entendendo. Eu acho que o senhor não está entendendo o que eu quero colocar. Eu vou de novo só ressaltar. A gente não está observando a questão do reajuste. Nesse momento, estou questionando isso. Eu estou questionando da forma que foi colocada em votação. Isso me desculpe. De forma sorrateira, porque acabou não se falando antes. Outra coisa, o senhor um dia antes conversou com o nosso editor-chefe e disse que não tinha perspectiva nenhuma de votação nesse sentido. Quer dizer, me preocupa esse processo. Outra coisa, vou trocar o assunto porque eu acho que está mas esclarecendo a você que eu tenho em minhas mãos aqui o trâmite do projeto, que tramitou em todas as comissões, com a data, com o processo natural, o dia... Seguiu todas as comissões, o trâmite normal. E você me questionou ainda a questão... Só não foi propagado para a imprensa. Do processo que tramitou quando nós fizemos os outros projetos tramitar também no Poder Legislativo, que foram projetos do próprio Poder Legislativo, e o Poder Executivo me permite rapidamente. As sessões extraordinárias, Alexandre, elas não são divulgadas, ou que seja, não acontece de ser a transmissão ao vivo. Poderia falar para a imprensa que vai ser discutido. Em especial, só um minuto, em especial, quando se terminou o recesso.
certo? E no dia 15, quando deu processo nesses projetos de lei, inclusive esse, se deu andamento com maior lisura e transparência de todo o processo, tanto é que eu tenho aqui, que passou em todas as comissões. Sabe, presidente, tudo que eu falo, quando o senhor não está presente, quando eu critico, eu faço questão de falar de novo. Temos que ter essa consciência. Quando não comunicado à imprensa, se não comunica à imprensa, não chega à população. E a população que vai ter que pagar a conta. E o patrão ficou desinformado. O senhor disse que seguiu, tem que entrar no site para verificar os trâmites. Tudo bem. Presidente, para fechar com o senhor, com relação à compra de veículos para cada vereador do Legislativo Blumenauense, procede isso? Tem essa possibilidade? Bom, mais uma vez, um meio de comunicação soltou isso durante o dia de hoje, né? Ontem acabou divulgando hoje, e não procede. A Câmara de Vereadores não vai fazer a compra de veículos. Não procede. Isso não procede. Quero agradecer até você ter levantado esse assunto aqui, mas nós, mais uma vez, estamos assumindo esse compromisso que não vai haver a compra de veículos. O senhor vê que eu não sou tão ruim assim, não. Grande abraço. Obrigado também a Rick mais uma vez aí, parabéns pela liderança, e é assim que nós trabalhamos, com transparência, e me permito falar o número aqui, nós de 2006 para cá devolvemos quase 30 milhões de reais da economia do poder legislativo para o poder executivo. E queremos que esses recursos sejam realmente aplicados na benfeitoria e melhorias para a sociedade. De 2006 para cá. E dessa forma tem que agir. Com transparência, economizando dinheiro público, mas comunicando ao patrão quando tem alguém por um gasto que é muito importante também. Um abraço. Obrigado, Alexandre. Um grande abraço. Presidente da Câmara de Vereadores conversando conosco, o Jovino Cardoso Neto, aqui da RIC TV Record. É claro, nosso papel não é questão de ruindade, não. É de justiça, é de falar aquilo que é certo. E se errarmos, eu não tenho a mínima, vergonha de pedir desculpas. Nesse caso, eu continuo com o meu parecer, que é exatamente a falta de transparência quando não foi publicado à comunidade através da imprensa, não é?